Olá, meu amigo, minha amiga, muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série de profecias bíblicas, Profecias para o Tempo do Fim. Eu espero de coração que você tenha tido uma semana abençoada na presença de Deus, que Deus possa ter cuidado de você, da sua família, de maneira muito especial. Nós temos o privilégio de poder, nesse momento, compartilhar com todos da palavra de Deus, de um tema tão importante, que é o tema que nós iremos estudar hoje, o tema que vai falar sobre o juízo. Lembrando, então, de algumas orientações, né, que nós temos dado para que você possa aproveitar melhor, então, esse momento de estudo da palavra de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de lembrá-lo é que você, por favor, deixe o seu microfone fechado e só abra ele realmente se você for fazer algum questionamento. Segundo ponto é se a sua internet ela está oscilando, né, não está muito bem. Se você quiser manter o seu vídeo fechado também, nós acreditamos que dessa forma a qualidade chegará melhor aí para você. Então, se você quiser manter também o seu vídeo fechado, você fique à vontade que a qualidade da transmissão ela melhora, mas não tem problema, você pode manter também o seu vídeo aí aberto. Mais dois pontos apenas para a gente já poder iniciar é que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, você tem duas formas de fazê-la. Você pode fazer pelo chat, e aí você coloca aqui, nós que estamos aqui por trás nos bastidores, vamos pegar a sua pergunta aqui para tentar respondê-la no final, tentar, exatamente porque nem sempre nós saberemos responder, e isso não é vergonha nenhuma da gente dizer. E a segunda forma, né, que você pode mandar a sua pergunta é que ao final, sempre lá no grupo, a gente coloca então um link para um formulário ali do Google, onde você pode colocar a sua pergunta. Essa semana mesmo, referente à última aula, nós tivemos ali duas perguntas, dois questionamentos, e nós ali procuramos responder. Se ainda assim não tenha ficado claro que nós respondemos, por favor, fique à vontade, você coloca aí no chat ou também depois lá no formulário. Bom, nós estamos dividindo esse curso entre três professores, vamos dizer assim. E nós dividimos os temas basicamente por especialidades. Então, na primeira aula eu falei, na segunda aula foi o Marquinhos, e hoje eu gostaria de apresentar para vocês. Na verdade, vocês já conhecem a pessoa que tem se comunicado com vocês aí no grupo, que é o William. É o William que será, então, o palestrante dessa tarde. Ele vai tratar aí do tema do juízo. Então, William, por favor, fique à vontade, você já pode entrar aí e já pode também fazer a oração inicial para que a gente comece, então, esse momento de aula especial. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa aula. Amém. Boa tarde a todos. Eu saúdo vocês com a paz de Jesus. Tudo bem com todos aí? Espero que vocês tenham passado bem a semana. E nós vamos começar fazendo uma oração. Então, aí onde você está mesmo, da forma que você estiver, se você quiser se ajoelhar também, pode ser a melhor forma. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus para a gente iniciar essa aula. Eterno Pai, amado Deus, grande é o teu nome, o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, é o nosso Criador e o nosso Redentor. Nós invocamos o teu nome neste momento, invocamos a presença do teu Santo Espírito aqui nessa aula virtual, para que venhamos, ó Deus, aprender mais as profecias, aprender mais a tua palavra, aprender a tua vontade para as nossas vidas. Abençoa a cada pessoa que está participando dessa aula, que os anseios de cada um sejam respondidos por ti neste momento. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que o Senhor complete a nossa vida com a tua paz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós estamos aí na terceira aula. Antes da gente começar, propriamente dito, eu gostaria de mandar um abraço para minha amiga Karina. Ela é minha madrinha, ela está assistindo, eu estou te vendo aqui pelo notebook, Karina, que Deus te abençoe. Todas as pessoas neste grupo são especiais, mas vou mandar um abraço especial para minha amiga Karina, que faz um tempo que eu não a vejo, e estou muito feliz por você estar presente aí, Karina. Que Deus te abençoe. Vamos lá, então. Eu vou começar fazendo uma recapitulação. Hoje nós vamos estudar sobre o juízo divino, tá? Na verdade, o estudo de hoje é uma introdução a esse assunto, que é o assunto do juízo, o juízo de Deus.
tá bom? Hoje nós vamos introduzir esse assunto e nas próximas aulas nós vamos entender melhor, com mais detalhes, esse assunto, tá bom? E nós vamos estudar uma profecia, como o nosso curso aqui é sobre profecias para o tempo do fim, nós vamos estudar uma profecia e dentro dela, ao final dela, nós vamos estudar um pouquinho sobre o juízo, tá bom? Vamos introduzir esse assunto, como eu disse. Então, eu vou começar recapitulando a primeira e a segunda aula. Na verdade, não vou recapitular toda ela, vou recapitular alguns pontos. Talvez alguém tenha faltado na primeira ou na segunda aula, então você vai ter a oportunidade agora de entender alguns pontos para nós entendermos as profecias. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela, só um segundo. Isso, juízo divino. Então, vamos recapitular aqui o ponto. Peraí, está gravando aqui. Então, vamos recapitular o primeiro ponto. Em profecia, nós já vimos isso na primeira aula, que 95% das coisas que nós lemos não se entende da maneira que nós lemos. Ou seja, há muita coisa, a maior parte da profecia é simbólica. Então, nós precisamos compreender esses símbolos, interpretá-los para entender as profecias. Então, quando eu leio, por exemplo, na profecia, a seguinte profecia que nós vamos até estudar hoje, que diz assim: Daniel teve uma visão onde ele viu um mar agitado e desse mar subiram 4 animais. Eu não posso entender essa profecia de maneira literal, porque se eu entender de maneira literal, se eu achar que isso é literal, eu vou achar que eu não preciso, que eu não posso ir à praia, porque se eu for à praia, de repente, do nada pode surgir 4 animais, aí eu vou ser destruído. Lógico, essa profecia não se entende de maneira literal, porque em profecia a maior parte não se entende como ler. Mas como é que eu faço para entender as profecias? A gente já viu isso na primeira aula. A Bíblia explica-se a si mesma. Então, olhando o próprio contexto daquela passagem bíblica ou analisando através de outros textos da Bíblia, nós conseguimos compreender as profecias que são repletas de simbolismo. Na segunda aula, que foi a aula da semana passada, nós estudamos a respeito de um sonho que Nabucodonosor teve, e esse sonho, o rei Nabucodonosor, que ele teve, foi um sonho profético. E ele sonhou com uma estátua, e Daniel interpretou esse sonho, e Daniel, inspirado por Deus, logicamente, interpretou esse sonho. E esse sonho, que eram metais, tá? Era uma estátua de metais diferentes, ouro, prata, bronze e ferro, representam impérios mundiais. Então, nós vimos que o ouro representou a Babilônia, a prata, o reino da Medopécia, o bronze representou a nação da Grécia, e o ferro representou Roma, e o ferro e o barro representam a Europa dividida, o surgimento da União da Europa, tá bom? Então, os impérios mundiais foram dados ali através do sonho da estátua, tá bom? Isso nós estudamos nas últimas 2 aulas. Hoje nós vamos estudar Daniel, capítulo 7. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos estudar o capítulo 7 de Daniel. Então, nós vamos ler aí agora a palavra de Deus. Logicamente, não vai dar para ler tudo, mas você já fica como exercício de casa para você ler aí todo o capítulo de Daniel 7, tá bom? Então, abra aí o versículo 2. Diz assim: Daniel capítulo 7, versículo 2. Que diz assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam no mar. Vejam que interessante essa visão. Daniel teve uma visão, e olha o que ele viu. Ele viu 4 animais, e o mar grande estava agitado, e os ventos bateram nesse mar, e de repente surgiram esses 4 animais do mar. Essa visão, lógico, interpretando, ela é simbólica e precisamos interpretar esses símbolos. Então, nós vemos aqui 3 símbolos nessa visão. Primeiro, animais, ventos e mar, ou água, né?
O que representam esses símbolos em profecia? Como é que eu faço para entender isso? Eu vou à Bíblia. Já acabamos de falar isso. E, aliás, vimos isso na primeira aula. Para interpretar os símbolos da profecia, nós precisamos ir à própria Bíblia. A Bíblia explica os simbolismos que nós vemos nas profecias. Então, vamos entender o primeiro. Inclusive, o primeiro animal desses símbolos, nós já vimos na primeira aula. Mas nós vamos relembrar aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o primeiro símbolo. O primeiro, vamos começar com o mar. O que representa mar ou água em profecia? Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, nós vemos a explicação. Olha o que é dito para João lá em Apocalipse. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então vemos, a água em profecias, o que representa? Povos, multidões, nações e línguas. O texto é bem claro. Nós vamos ver outro texto, agora no Velho Testamento. Em Isaías, capítulo 17, versículo 12. Olha o que diz em Isaías. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Percebam que nesse texto, Isaías coloca os grandes povos, ou seja, as grandes nações, como mares, como águas. O texto é bem claro. Tanto em Apocalipse quanto em Isaías, mar representa o quê? Povos, nações, poderes mundiais. Isso que significa mar ou água em profecia. Tudo bem até aí? Vamos para o próximo símbolo. Está lá em Daniel 7. Ventos. O que representa ventos em profecia? Daniel viu aí os ventos agitados. O que isso representa? Em Jeremias, no capítulo 51, nos versículos 1 e 2, dizem assim: Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor. Preste atenção nessa expressão. Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que apadejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Vejam aqui pelo contexto que ventos tem a ver com destruição, com guerra. Olha o que o texto diz: enviarei estrangeiros, padejadores contra a Babilônia. Através de quê? De guerras. E através de guerras, Babilônia seria destruída. Então vemos aqui que ventos em profecias significa o quê? Guerras, destruição. Tá? Então, quando lá em Daniel a gente vê ventos nos quatro cantos da terra, ou seja, nos quatro pontos cardeais, nós vemos aí guerras, destruição. Então vamos lá. O último símbolo dessa visão de Daniel 7, o próprio capítulo 7 já explica. A gente já viu até isso na primeira aula. O que representa animal em profecia? Animal representa o seguinte, vamos ler Daniel 7:17, está lá na Bíblia. Estes grandes animais, que são quatro reinos que se levantarão da terra. Agora, vai ficar mais fácil da gente entender. Eu vou colocar aqui na tela uma tabela dos símbolos proféticos, para a gente entender melhor. Mar e água em profecia são povos, multidões. Vou falar devagarinho, vou repetir. Mar e água em profecia representam povos e multidões. O que são ventos em profecias? São guerras, destruição, agitação entre as nações. E o que representa animal? Animal são reinos, nações, impérios, poderes. É isso que representa animal em profecias. Então, nós já temos aqui uma explicação de Daniel, capítulo 7, os versículos 2 e 3. Nós vemos aqui Daniel dizendo, olha, eu olhei na minha visão da noite, eu vi 4 ventos agitando o mar grande. E, de repente, quando eles agitam, sobe o quê? 4 animais diferentes. Ou seja, o que Daniel vê? Daniel vê guerras em na Terra, no planeta, entre nações, e dessas guerras entre os povos surgem o quê? 4 animais, ou seja, 4 reinos. Conseguiu entender? Os povos estão agitados em guerra e, de repente, surgem sucessivamente 4 nações, 4 impérios mundiais. E nós vamos entender mais sobre essa profecia com o passar aqui das explicações dessa aula. Vamos lá. Na Babilônia antiga, na Babilônia da Bíblia, né, mencionada aqui na Bíblia,
animal, eles já usavam os animais como símbolo das nações. A Babilônia tinha o seu animal como símbolo principal, que era o leão. E outras nações naquele tempo usavam animais como símbolos do seu poder, da característica da sua nação. Os animais sempre representavam a nação, simbolizavam a nação. Hoje isso também acontece. Há muitas nações que têm como símbolo animais. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América, que é a nação mais importante do mundo hoje, tem como símbolo a águia, né? E várias nações ainda fazem isso, como eu disse, tá bom? Então, animal já era entendido como símbolo de nações. Então, quando Daniel teve uma visão sobre animais, apesar do anjo ter explicado para ele sobre essa visão, que animais eram reinos, ele já entendia previamente que animal estava relacionado com nações, com impérios mundiais, tá bom? Agora eu preciso explicar um ponto que talvez vai deixar você um pouco meio intrigado. Na semana passada nós estudamos Daniel 2, que era uma visão a respeito dos impérios mundiais. E hoje nós vamos ver 4 animais, e esses 4 animais também representam os impérios mundiais. Ou seja, Daniel 2 e Daniel 7 são visões paralelas em profecia. Ou seja, Deus está aqui usando o método da repetição. Deus está repetindo para Daniel a mesma visão que ele deu para Nabucodonosor. Para Nabucodonosor, ele deu uma visão dos impérios mundiais através de uma estátua. E aqui para Daniel, ele apresenta 4 animais. Só que nessa segunda visão, digamos assim, nessa repetição da visão de Daniel 2, qual que é o propósito de Deus em fazer isso? É acrescentar itens, acrescentar informações sobre a visão anterior. Não faz sentido Deus dar uma segunda visão que representa os impérios mundiais de novo, sem acrescentar nada. Não, Deus sempre vai dando novas visões e ele vai acrescentando informações. Na verdade, isso não acontece só no livro de Daniel. Em Daniel e no livro do Apocalipse, todas as novas visões que os profetas têm, eles acabam recapitulando, dando informações novas que ajudam a compreender as profecias que já foram faladas. Vou repetir. As profecias que Deus deu ao profeta em determinado momento, quando ele dá uma nova profecia, essa nova profecia sempre ajuda a entender a profecia anterior, tá bom? Então, Daniel 2, o sonho da estátua, a visão da estátua, representa o quê? Impérios mundiais. Daniel 7, os animais também representam os mesmos impérios mundiais. É o que nós vamos ver aqui hoje. Primeiro animal. Então, abra aí a sua Bíblia, Daniel 7, na sequência da visão, versículo 4. Diz assim: o primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Então, eu já sei que animal em profecia representa o quê? Pode falar. Representa reinos, nações, poderes mundiais. Só que esse animal, ele representa qual poder? Se a gente comparar lá com a estátua de Nabucodonosor, o primeiro grande império mundial a partir do tempo de Daniel foi a Babilônia. E esse mesmo animal, ele é dado aqui agora, o leão, ele é uma representação também de Babilônia. Na verdade, na Babilônia, eles já tinham o leão como o símbolo daquela nação. Então, só que esse leão aqui, ele tem asas como de águia. E por que ele tem asas como de águia? Porque asas significa velocidade para conquistar, para ampliar o seu território. E a Babilônia, ela cresceu de uma maneira rápida. Com as suas asas, ela foi de uma maneira veloz, conquistando e ampliando o seu território. Então, em Daniel capítulo 2, quando a cabeça da estátua de ouro representava a Babilônia. Aqui em Daniel 7, esse leão, que é o primeiro animal, ele também representa a Babilônia. Tá bom? Tudo bem até aí? Vamos ao próximo animal. O próximo animal, o segundo, é um urso. Ele está no versículo 5. Abre a sua Bíblia, você que está com a Bíblia aberta, e acompanha a leitura. E eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Então, esse segundo animal,
ele representa o governo, o império da Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia eram duas nações que elas se uniram e invadiram Babilônia, que era o grande império mundial, e assim eles dominaram o mundo. Lá na estátua de Nabucodonosor, a prata representava a Medo-Pérsia, e era os braços, o peito e os braços. Os braços, ou seja, como a estátua tem dois braços, como nós temos dois braços, representava essas duas nações, a Medo e a Pérsia, que é a nação que sucedeu o primeiro império, que era a Babilônia. E aqui nós vemos algo interessante. Olha o que diz. Esse urso, um dos lados, ele se levantou mais do que o outro, diz o texto aí no versículo 5. Por que um lado se levantou mais do que o outro? Porque essas duas nações, a Medo e a Pérsia era mais forte do que os medos. Então, a nação da Média era mais fraca. Eles se uniram, mas a Pérsia era mais valorosa, mais forte. Então, por isso que um lado do urso se levantou mais do que o outro. Mas diz mais aí. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. O que isso representa? Na boca do urso tinha 3 costelas. Aqui é um simbolismo, lógico. As 3 costelas representam, quando a gente analisa a história da Medo-Pérsia, quando eles conquistaram o mundo, digamos assim, e se tornaram a grande potência mundial, eles não apenas destruíram só Babilônia, mas eles também venceram o Egito e a Lídia, que eram nações importantes daquela época. Então, eles derrotaram 3 nações, a Lídia, o Egito e Babilônia. Então, eles se tornaram o grande império mundial. Então, essas 3 costelas é uma representação desses 3 poderes, dessas 3 nações que eles venceram e se tornaram assim, e se tornaram hegemônicos. E aí diz no final do versículo sobre o urso: levanta-te, devora muita carne. O urso é um animal muito feroz. Então, a Medo-Pérsia teve que destruir muita coisa para poder atingir aí a hegemonia. Então, a representação do urso com a sua força. Mas vamos ao próximo animal. Terceiro animal na profecia, versículo 6. Daniel 7, versículo 6 diz assim: eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Olha que interessante. Esse terceiro animal é um leopardo. Representa também o Império Mundial. Qual que é o Império Mundial, segundo a história, que sucedeu a Medo-Pérsia? Primeiro nós temos Babilônia, depois a Medo-Pérsia. O terceiro Império Mundial, qual que é? Nós vimos na semana passada, é a Grécia. Diz aqui que esse animal tinha 4 asas de ave. Olha, o primeiro animal, o leão, também tinha asas, mas não diz a quantidade. Mas aqui nós vemos esse leopardo com 4 asas, ou seja, ele também era muito veloz para ampliar o seu território, para conquistar nações, para impor o seu poderio, que foi a nação da Grécia. E diz mais o texto: tinha também esse animal 4 cabeças. Por que ele tinha 4 cabeças? Quando a gente vai à história, nós vemos, e a gente já falou isso nas últimas aulas, e para entendermos a profecia precisamos entender um pouco de história. Quando a gente vai à história e analisamos a Grécia, que foi ali, se tornou poderosa com Alexandre o Grande, que é muito famoso aí, Alexandre Magno, que conquistou de uma maneira rápida. Só que Alexandre Magno, ele morreu aos 32 anos. Possivelmente ele morreu até embriagado, segundo alguns historiadores. Mas quando ele morreu, ele não deixou um sucessor. E não deixou um filho para colocar no lugar dele, ou alguém para substituí-lo. Porque ele morreu muito cedo. Talvez nem tenha se preparado para isso, para colocar alguém em seu lugar. E a Grécia, quando Alexandre o Grande morreu, ela foi dividida, o seu poder, através de 4 sedes principais, que estavam na Macedônia, no Egito, na Síria e Pérgamo. Então, 4 generais de 4 lugares diferentes, eles se dividiram assim para manter o Império Grego dominando. E esses imperadores, se você vai na história, você vai ver que era Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Dessas 4 sedes, esses 4 generais, eles ali continuaram a hegemonia do Império Grego. Só que agora nós temos... Então, vamos recapitular aqui em relação à visão de Daniel 2. Em Daniel 2, a Grécia estava representada através do ventre, ali da barriga, que era o bronze da estátua. E no animal,
que é a mesma visão repetida, o animal agora é o leopardo. O leopardo também representa a Grécia. Então, o bronze e o leopardo representam a Grécia na profecia. Só que aqui já vemos mais detalhes, que não tinham lá na visão de Daniel 2, como a velocidade da ave, as asas, os generais aqui, a divisão, tudo isso está aqui em Daniel 7. Mas vamos ao quarto animal. Olha que interessante esse quarto. Esse quarto animal, ele é um animal diferente. Os outros animais, Daniel diz, ó, o primeiro animal, ele parece um leão. O segundo, ele parece um urso. O terceiro parece um leopardo. Mas esse quarto, ele é um animal tão digamos assim, diferente, que ele não consegue nem comparar com, nessa visão, esse animal. Ele fala assim, ó, tive uma visão com o quarto animal, e esse quarto animal, ele é terrível, ele é diferente. Ele não consegue nem dizer com o que ele parece. Ele só diz, esse animal, ele é terrível. Vamos ver o versículo 7. Diz assim, Daniel 7:7. E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinham 10 chifres. Então vemos aqui algumas coisas interessantes sobre esse animal. Quando a gente vai lá em Daniel 2, estou voltando sempre em Daniel 2, porque são visões paralelas, é uma repetição. Roma era representado pelo ferro. As pernas da estátua de Nabucodonosor, da visão do sonho de Nabucodonosor, eram de ferro. Então, Roma era representado pelo ferro. Aqui, Roma é representado pelo animal terrível. E esse animal terrível, ele tem dentes de ferro. Olha que interessante. Daniel 2, Roma é o ferro. Aqui em Daniel 7, o animal terrível, o quarto animal, ele também tem dentes de ferro. Isso nos mostra que essas visões de Daniel 2 e Daniel 7 são visões paralelas. É uma repetição. Diz aqui que com esses dentes de ferro, ele devorava esse quarto animal e fazia em pedaços e pisava aos pés quem sobejava contra eles. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes. Diz a história, quando a gente vai aos livros de história, nós vemos claramente, e aqui não há nenhuma sombra de dúvidas, nem de contradição, que o Império Romano foi um dos mais cruéis de toda a história da humanidade. Foi um império terrível. Ou o Império Romano destruía aquela nação e matava todo mundo, ou quem quisesse ficar vivo precisava ficar subjugado ao Império Romano. No tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, quem que era o império que dominava? Era o Império Romano. E esse império era tão cruel que Herodes ele fez um decreto para matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade, quando ele ficou sabendo a respeito da profecia do Messias. Vejam, olha a crueldade do Império Romano. Foi capaz de fazer um decreto para matar todas as crianças. Esse é o império representado na profecia em Daniel 7. Antes mesmo do Império Romano surgir, Deus, na sua onisciência, já tinha avisado para os seus profetas, para o profeta Daniel, que um império dessa natureza surgiria com o passar da história, e a profecia se cumpriu. O Império Romano surgiu, e esse império era terrível. Só que vemos aqui um elemento diferente, que são os 10 chifres. O que são chifres em profecia? Nós vamos agora descobrir. Antes de descobrirmos o que é chifre, eu vou mostrar aqui o paralelo entre Daniel 2 e Daniel 7, que eu estou mostrando aqui nessas visões. Olha lá, Daniel 2, nós vemos ali 4 metais: o ouro, a prata, o bronze e o ferro, que representavam os 4 impérios mundiais sucessivos. Daniel 7, 4 animais: leão, urso, leopardo e o animal terrível. Então nós vemos o ouro e o leão representam a Babilônia. A prata e o urso representam a Medopécia. O bronze e o leopardo representam a nação da Grécia. O ferro e o animal terrível representam Roma, um dos impérios mais terríveis da história da humanidade. E aí, nós chegamos ao final da visão de Daniel 2 com os pés da estátua. E os pés da estátua, que eram de ferro e barro, eles tinham 10 dedos. 10 dedos. E o animal terrível, ele tem, em Daniel 7,
10 chifres. Olha lá, os pés da estátua, os pés, logicamente, têm 10 dedos, e em Daniel 7, o animal tem 10 chifres. O Marquinhos muito bem explicou na semana passada que esses 10 dedos dos pés da estátua representam a Europa dividida, porque como é que Roma caiu? Através da invasão de povos bárbaros. Povos bárbaros invadiram Roma e os principais deles foram 10 povos bárbaros que deram origem às principais nações da Europa que nós temos hoje, que é a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, Portugal, a Espanha. Todas as principais nações surgiram da invasão de povos bárbaros que invadiram Roma. Então, os 10 chifres, assim como os 10 dedos, representam também esses 10 povos bárbaros que invadiram Roma e deram origem à Europa. Mas o que representa chifre em profecia? Será que é nação mesmo? Vamos ver aqui na própria Bíblia. Olha o que diz Daniel 7:24, no mesmo capítulo, versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Então, o texto aí, Daniel já explica. Ele diz que chifre em profecia representa reis, ou seja, 10 reinos. 10 reinos que viriam de Roma, que viriam da cabeça do animal terrível e espantoso. Então, vamos atualizar aqui a nossa tabela de símbolos proféticos. Vamos lá. Mar e água em profecia, que nós já vimos, representam povos e multidões. Ventos em profecias representam guerras, destruição. Animal em profecia são reinos e nações. E chifres também são reinos, também são nações, poderes. Entenderam até aí? Tudo bem esses símbolos? A própria Bíblia está explicando, não sou eu. A Bíblia que disse aí. Nós vimos 100% na Bíblia sobre os símbolos. Então, estamos entendendo. Essa tabelinha de símbolos, depois eu vou passar no grupo lá, os versos bíblicos, porque isso a gente tem que decorar, porque nas próximas aulas nós vamos ver mais símbolos e aí a gente vai facilitar a nossa compreensão, tá bom? Então vamos lá. Só que nessa visão de Daniel 7, do quarto animal, tem um elemento novo, um personagem que não tinha em Daniel 2. Então, ó, Daniel 2, Impérios Mundiais. Daniel 7, os Impérios Mundiais. Só que tem algo que não tinha lá. O que era? Daniel 7, versículo 8. Um novo personagem surge. E qual que é esse personagem? Vamos ler Daniel 7, 8. Diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Olha que interessante. Vamos analisar aqui com calma a profecia. Então, o animal terrível e espantoso, que é o quarto animal, ele tem na sua cabeça 10 chifres. Esses 10 chifres foram 10 povos bárbaros que invadiram Roma e depois esses povos deram origem à Europa. Só que sobe agora da cabeça, entre esses 10 chifres, sobe um 11º chifre. Um chifre pequeno. Só que esse chifre, ele diz aqui a profecia que ele arranca outros 3 chifres. Então, daqueles 10, ele destrói, ele arranca 3 chifres. Ou seja, ele tem um poder político muito forte, porque ele mata 3 chifres. 3 poderes, 3 nações. Só que esse chifre pequeno, diz aqui a profecia que ele tem olhos como os de homem e uma boca que fala com insolência. Vamos entender mais sobre esse chifre pequeno, que é um personagem novo que não tem lá em Daniel 2. Olha como é importante a gente estudar e olhar os paralelos do que se repete em uma profecia na outra e a gente vê o que não estava na outra. Vamos lá, o chifre pequeno. Olha o que diz mais sobre o chifre pequeno no versículo 20 e no 21. Daniel 7, 20 e 21 dizem assim: daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros, eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Olha que interessante. Esse chifre tinha olhos como de homem e da sua boca ele falava com insolência, falava com blasfêmia. E diz o seguinte, que esse chifre fazia guerra contra os santos. Quem são os santos na Bíblia? Os santos, quando você sempre vê santos na Bíblia, representa sempre o povo de Deus. Diz aqui
em Daniel 7, que esse chifre pequeno, ele fazia guerra contra o povo de Deus e prevalecia contra eles. Ou seja, ele levou muitos do povo de Deus à morte. Vamos lá, vamos ver mais sobre o chifre pequeno. Daniel 7, 25. Proferirá, falando sobre o chifre pequeno, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, nós ainda vamos estudar nas próximas aulas. Então não se preocupem com ela que a gente ainda vai entender. Mas diz aqui que ele profere, esse chifre pequeno, profere palavras contra o Altíssimo. Quem que é o Altíssimo? É Deus. Ele magoa os santos do Altíssimo. Volta a repetir que ele persegue. Né? Magoa significa perseguir, deixar eles tristes, porque eles estão em perseguição. E ele cuida em mudar os tempos e a lei. Olha, esse poder, esse chifre pequeno, ele se acha tão importante que ele acha que ele pode mudar os tempos da história da humanidade, ele pode tirar reis, colocar reis, porque ele é o Todo-Poderoso. E ele cuida em mudar a lei. A lei de quem? A lei do próprio Deus. Se ele profere palavras contra o Altíssimo e persegue os santos do Altíssimo, persegue o povo de Deus, a lei que ele muda aqui na terra é a lei de Deus. Olha a blasfêmia, a insolência, olha a petulância desse chifre pequeno. Ele se diz ter tanta autoridade na terra que ele muda a lei de Jeová, a lei de Deus, a lei do Eterno, que ele escreveu com seus próprios dedos em tábuas de pedra. A lei de Deus, os 10 mandamentos dados lá em Êxodo 20, que é a única parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus. E essa parte, o chifre pequeno diz: eu tenho autoridade para mudar, eu sou acima do próprio Deus. E diz mais: e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ou seja, há um período profético aqui da história da humanidade que durante uma época da história do mundo, o povo de Deus foi entregue nas mãos, sofreu, foi levado a ser queimado em praça pública, foi apedrejado, o povo de Deus foi levado para a fogueira, foi torturado de várias maneiras. É isso que o texto está dizendo. Deus mostra aqui para o profeta o que aconteceria no futuro com um império que seria a continuação do Império Romano. Vamos aqui parar um pouquinho para entender essa profecia, um aspecto da profecia. Nós vemos aqui na profecia de Daniel 7, 4 animais, um sucedendo ao outro. Primeiro o leão, depois o urso, depois o leopardo e depois um quarto animal terrível. E aí, de repente, surgem 10 chifres na cabeça do quarto animal e depois um chifre pequeno. Amigos, você que está me assistindo, você precisa entender uma coisa. Quando um animal ele sucede ao outro, quando chega o quarto animal, não há um quinto animal que sucede o quarto. A visão de Daniel para no animal terrível e espantoso. E aí, o que surge são chifres. E esse chifre pequeno, que ele é mais poderoso do que os outros que ficaram, esse chifre pequeno, ele é uma continuação do Império Romano. Imaginem vocês, se há um chifre na minha cabeça. Imagine que tem um chifre na minha cabeça. Não é da minha esposa, porque minha esposa ela é fiel, ela me ama. Tá? Não é ela colocando na minha cabeça. Mas se tivesse um chifre na minha cabeça, esse chifre pertence ao meu corpo, certo? Tudo bem? Se eu tenho um chifre, esse chifre pertence ao meu corpo. Então, o chifre que surge, esse chifre pequeno, é uma continuação do Império Romano. Os 10 povos bárbaros, eles invadiram Roma, eles deram origem às nações modernas da Europa que nós temos hoje. Esse chifre pequeno que surgiu depois, ele também é uma continuação do Império Romano. Ou seja, o Império Romano que perseguiu a Jesus, que levou Jesus à morte através de Herodes, através de Pilatos ali, com a ação ali, lógico, dos fariseus, dos judeus, que pressionaram o Império Romano a fazer isso, mas esse mesmo Império Romano, ele ainda continua nos nossos tempos através do chifre pequeno. E esse chifre pequeno, ele fica até o fim da história da humanidade. Quem é o chifre pequeno? Você deve estar se perguntando. Não é o que vamos responder hoje. Hoje nós vamos aqui ver apenas as características do chifre pequeno. Mas nas próximas aulas nós vamos entender
Quem é o chifre pequeno? Fica aí com essa curiosidade, mas nós vamos entender mais para frente. Hoje nós só vamos vendo apenas características dele. O chifre pequeno é uma continuação do Império Romano. Vamos aqui então fazer um resumo. O chifre pequeno, primeiro ponto, ele se fortalece após o final do Império Romano, ou seja, é uma continuação do Império Romano. Ele surge dos escombros do próprio Império Romano, como eu já disse, pois está na cabeça do animal. É uma continuação do próprio animal terrível, que é Roma. Ele é um poder político. Como que eu sei que é um poder político? Pois que ele arrancou 3 povos bárbaros, 3 nações, e ele destruiu essas nações. Então é um poder político que faz isso. Esse animal terrível, além de ser um poder político, também é um poder religioso, porque ele fala com insolência, isso é, com blasfêmias contra Deus. Ele se tornou mais forte que os outros, porque diz que ele destrói 3 ali, ele arranca 3 chifres, 3 nações. Então ele é mais forte que os demais que subiram ali. Ele faz guerra, persegue o povo de Deus, os santos. Esse chifre pequeno, ele tenta mudar os tempos e a lei de Deus. E ele tem um período de domínio sobre os santos, que ali diz 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então percebam, esse chifre pequeno, ele é pior do que todos os outros. Ele é um poder terrível, que é um poder que está em oposição ao próprio Deus. Porque ele blasfema contra o Altíssimo e persegue o próprio povo de Deus. Mas, de repente, na visão de Daniel, ele vê os 4 animais, vê os 10 chifres, ele vê ali o chifre pequeno, ele mostra o que o chifre pequeno representa, o que ele faz, que ele é um poder político, um poder religioso. E aí agora, a visão que estava direcionada para a Terra, nos impérios mundiais da Terra, Daniel, desculpem, o profeta Daniel, ele olha e ele vê algo acontecendo lá no céu, não na Terra. Então a visão muda de cenário. Primeiro ele vê os impérios mundiais e agora ele vê coisas acontecendo no céu. E o que Daniel vê? Ele vê uma cena de um tribunal, um julgamento. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia aí, em Daniel 7, versículos 9 e 10. Diz assim: agora a cena muda. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Aqui, amigos, nós temos claramente a cena de um julgamento. E o texto diz, no finalzinho dele, assentou-se o tribunal e abriram-se os falhando livros. aqui o áudio. Vocês estão me ouvindo aí? Desculpem. É só para essa pessoa que falou ou está todo mundo falhando? Não, aqui tá normal, tá normal. Tá Deve ser normal? algum problema de internet. Deve ser um problema na internet. Vamos lá. Então nós vemos aqui a cena de um julgamento. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E foram postos tronos. E ali estava um ancião de dias. Esse ancião de dias, irmãos, é o próprio Deus. Olha a descrição dele. A sua veste é branca como a lã, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono é como chamas de fogo. Do seu trono sai um rio de fogo. As visões sobre Deus para os profetas, seja para Isaías, para Jeremias, são todas, e agora para Daniel, são sempre com essa descrição, essa solenidade de santidade, de pureza, porque os cabelos são brancos, a roupa é branca, sai fogo do seu trono. Isso é a representação do trono do próprio Deus. E nesse julgamento, além de estar o próprio Deus, nós vemos milhares de milhares o servindo, miríades de miríades. E são seres celestiais, são anjos que estão na presença de Deus e servem nesse juízo, nesse julgamento, como testemunhas. Então nós temos aqui o ancião de dias, que é o próprio Deus. Nós vemos aqui anjos como testemunhas e nós vemos livros sendo abertos para esse julgamento.
Então vamos voltar um pouquinho. O que nós vimos antes da visão? Nós vimos aqui, do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 8, nós vimos ali os 4 grandes impérios mundiais. A Babilônia, a Medopécia, a Grécia e Roma. E depois vimos ali no finalzinho do versículo 8, um chifre pequeno, que sobe e persegue o povo de Deus e domina até o fim. Porque não há um império sucessivo ao chifre pequeno. O chifre pequeno, ele domina e vai até o fim. E aí, de repente, nós vemos aqui uma cena de um julgamento. E os livros são abertos. Para julgar quem? Julgar o chifre pequeno? Sim, o chifre pequeno, ele é julgado. Ele vai ser julgado pelo próprio Deus. E o seu domínio será tirado. Você lê os versos seguintes de Daniel 7, você vai ver que o domínio do chifre pequeno vai ser tirado pelo próprio Deus, por Cristo, que vai instituir o seu reino. O reino de Deus vai substituir o reino do chifre pequeno. Olha o que diz em Apocalipse 20, versículo 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Quem é julgado no julgamento de Deus? Só o chifre pequeno? Não. As nações são julgadas? Sim. Mas os indivíduos são julgados. Nós também seremos julgados. Os mortos serão julgados, os vivos serão julgados, todos nós seremos julgados. Diz ali em Daniel que abriram-se os livros, em Apocalipse, abriram-se os livros. E o que tem escrito nos livros? As nossas obras, tudo que nós fazemos é registrado no livro dos céus. E aí, quando os livros se abrirem, nós entraremos em julgamento. E o próprio Deus nos julgará. E diz ali em Daniel 7,14, após o julgamento, o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Após o julgamento, o que acontece? Qual é o próximo passo? Vem o reino de Deus, a volta de Jesus. E o reino de Deus é um reino eterno que jamais será destruído. E olha o que diz no versículo 44 de Daniel 2, que o Marquinhos leu na semana passada, que nós já estudamos, lá sobre os pés da estátua, que de repente, o que destrói a estátua? Vem uma pedra e derruba a estátua. Essa pedra representa a volta de Jesus, a instituição do reino de Deus. E diz lá em Daniel 2,44, diz assim, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Percebam aqui que o reino de Deus será eterno. Qual que é a mensagem de Daniel 2 e a mensagem de Daniel 7? A mensagem de Daniel 2 e Daniel 7 é a seguinte: Deus, ele é onisciente e ele nos apresenta a história da humanidade. Ele nos apresenta os impérios mundiais. Eles apresentam ali as sucessões de impérios ao longo da história. Só um Deus Todo-Poderoso consegue fazer isso. Ninguém, Mãe de Iná não consegue, nenhum futurista consegue, só Deus que conhece o futuro. E o Deus de Daniel, que é o nosso Deus, ele mostrou o futuro lá muito antes de nós nascermos, muito antes de Jesus nascer. Deus já tinha mostrado para Daniel o que aconteceria na história da humanidade. A mensagem principal é para nós o seguinte: os reinos deste mundo são passageiros. A única coisa que é eterna são as coisas de Deus. Os reis dessa terra, eles se levantam, eles dominam e daqui a pouco eles caem. Eles são substituídos por outros. Mas o reino de Deus, ele será eterno. Mas diz assim em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Olhem na sua Bíblia. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará,
e o seu reino jamais será destruído. Olha aqui a menção ao Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus, nesse julgamento, ele se dirige ao ancião de dias, que é Deus o Pai. E Jesus ali participa desse julgamento. E quando chega ao fim desse julgamento, o domínio do reino é passado todo para Jesus. O reino de Cristo é instituído quando acontece a volta de Jesus. Em Eclesiastes, capítulo 12, nos versículos 13 e 14, diz algo sobre o juízo, sobre o julgamento que todos nós passaremos. Diz assim em Eclesiastes 12, 13 e 14: de tudo que se tem ouvido, o fim é. Preste muita atenção nesse texto. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Qual que é o dever de todo homem? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Por quê? O verso diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Olha, Deus vai trazer a juízo toda a obra. Lembra lá em Daniel 7? Os livros vão se abrir. Apocalipse 20 também. Os livros vão se abrir. Os mortos vão ser julgados. O chifre pequeno vai ser julgado. As nações da terra vão ser julgadas. Todos os seres humanos vão ser julgados. E até o que está encoberto, aquilo que ninguém sabe, vai ser levado a julgamento. Quer seja bom, quer seja mal. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos temer a Deus, guardar os mandamentos de Deus, fazer a vontade de Deus. Porque quando chegar o juízo, tudo vai ser colocado ali diante de Deus. Os livros vão ser abertos. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, nós vemos uma declaração bem importante do apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Percebam? Quantos vão ser julgados no julgamento de Deus? Quantos vão estar ali diante do ancião de dias, que vão estar ali diante do Filho do Homem, que os anjos estarão ali como testemunha nesse julgamento? Quantos? Todos. Todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos. Eu e você também passaremos em julgamento. Então, a mensagem desse estudo que nós vimos aqui hoje é que as nações serão julgadas, os indivíduos serão julgados, haverá um julgamento, as coisas da terra são passageiras, e se nós queremos realmente sermos salvos, sermos absolvidos nesse julgamento, nós precisamos estar agarrados em Cristo. Eu gostaria de terminar lendo um versículo que está em Romanos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 8. Aqui Paulo usa uma linguagem de julgamento. Olha o que ele diz aqui. Ele diz aqui uma linguagem de julgamento. Ele fala assim, Romanos 8, versículo 1. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Olha, não há condenação para os que estão em Cristo. Então, se nós estivermos agarrados em Cristo, no julgamento que Daniel viu, os impérios dessa terra, eles vão ser julgados e destruídos. Agora, nós como indivíduos, nós podemos ser absolvidos. Nós podemos ser absolvidos. É só nós estarmos agarrados em Cristo. Se nós estivermos agarrados em Cristo, fazendo a sua vontade, obedecendo a sua lei, diz Paulo que nós seremos absolvidos desse julgamento. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ficar com essa mensagem em mente, que as coisas dessa terra, sejam os impérios, seja tudo que é nessa terra é passageiro, mas o reino de Deus, esse é o único que será eterno. Então nós precisamos nos agarrar em Cristo para que nós sejamos salvos no julgamento de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe a cada um. E no próximo estudo, talvez você tenha ficado com muitas interrogações nessa aula, mas na próxima aula, aliás, acho que nas próximas duas, nós teremos mais detalhes a respeito do julgamento. Vai ser estudado claramente como funcionará esse julgamento ao qual Daniel viu ali em Daniel 7, versículo 8, 9 e 10, ali nessa visão. Tudo bem? Deus abençoe a todos. William, muito obrigado pela explicação.
Ficou bem claro. É claro que nós temos ainda algumas dúvidas, algumas curiosidades aí para descobrir, né? Ficamos aí com gostinho de quero mais, aí de saber quem que é o chifre pequeno. Mas eu não posso deixar de colocar aqui que o irmão Patrício, né? Ele fez uma pergunta. Aí você fica à vontade se você quiser responder agora ou se você achar que vai ser respondida posteriormente, aí eu vou deixar a seu critério. A pergunta que ele fez é se esse julgamento que você falou hoje, se ele acontece antes ou depois da volta de Jesus. Até ele comenta aqui sobre a questão do juízo investigativo também, mas acho que essa questão do juízo investigativo, acho que a gente poderia tratar mais para frente. Mas se você puder responder essa pergunta para ele, acho que seria interessante. Sim, eu acho que, não sei se ficou claro durante o estudo, a pergunta foi feita durante, né? Mas foi feito antes de você ter entrado na explicação exato, final. mas eu vou repetir. Em Daniel 7, nós vemos ali nas visões os impérios. Quando chega no último poder mencionado ali, que é o chifre pequeno, acontece o julgamento. Então, o reino de Deus só é estabelecido após esse julgamento, não é antes. As nações são julgadas e os indivíduos são julgados, e aí Jesus vem para trazer a recompensa de cada um. Os que fizeram o bem vão receber a salvação, e os que fizeram o mal recebem ali a condenação. Então, você pode ver que a sequência da fala ali em Daniel 7 é sempre assim, o julgamento depois que é instituído o reino de Deus. O reino de Deus, ele não precede o último império. Chega o último império, que é o chifre pequeno, e quando ele é destruído, aí vem a execução do juízo. O juízo, então, acontece antes, tá bom? Ele tem que acontecer antes, porque não faz sentido. Como é que você vai trazer o resultado da sentença, do julgamento, sendo que ainda não foi feito o julgamento? Não faz sentido. Precisa ter o julgamento primeiro, para depois ser instituído o reino de Deus. Ok, obrigado. Então, era essa a pergunta que nós tínhamos para hoje. Agradecemos mais uma vez a participação de todos. Nós vamos encerrar agora com uma oração. Lembrando, então, que na próxima semana nós iremos voltar às 5 horas, no próximo domingo, e iremos dar continuidade nesse assunto do juízo, tá? Então, nós iremos, na verdade, aprofundar um pouquinho mais o tema, já que esse tema é tão importante, já que ele acontece, como o William falou, antes da volta de Jesus. Nós iremos, então, aprofundá-lo um pouquinho mais. Vamos já entrar em alguns aspectos do capítulo 8 de Daniel. Então, se prepare aí, já fique com a sua Bíblia na mão aí para a próxima semana. E, de novo, se você tiver alguma dúvida, nós vamos mandar para vocês daqui a pouquinho esse material que o William apresentou e também o formulário para perguntas, você pode colocar e aí durante a semana a gente vai respondendo para você. Vamos então concluir com uma oração nesse momento para terminarmos essa aula? Deixa eu só comentar uma coisa rapidinho. É assim, nós estamos vendo, né, nessas primeiras aulas muita coisa do que aconteceu no passado, tá? Dos impérios mundiais no passado. Mas chegará um momento que nós vamos entrar em aulas a respeito do Apocalipse. Então aí nós vamos entender sobre os impérios que estão, os eventos em relação às nações do nosso tempo, tá bom? Para a gente entender o que está acontecendo no nosso tempo, as nações, como as nações vão agir diante dos eventos finais, a gente precisa entender o que aconteceu no passado. A história ela é contínua. Então, antes, a gente não vai chegar ao fim da história primeiro. A gente vai primeiro lá do começo da história para chegar no fim dela, tá bom? É isso aí. Ótimo. Vamos concluir então com uma oração. Se você puder, por favor, feche seus olhos. Muito obrigado, nosso Deus e Pai, pela explicação da tua palavra, porque a tua palavra é luz para nos guiar nesse mundo de trevas e sabemos que, pelo estudo das profecias, nós podemos saber exatamente em que momento da história nós estamos. Vimos na aula de hoje a importância que temos de acompanhar esse fluxo da história, vimos a questão do juízo e pedimos que, assim como lemos agora ao final, que possamos estar unidos em Cristo Jesus, para que esse juízo que acontece no céu possa ser a nosso favor para nos libertar efetivamente e eternamente desta condenação que pesa sobre nós, o pecado. E que nós todos, juntos, todos que estão aqui assistindo essa aula, possamos juntos, no dia da tua volta, estarmos felizes e contentes, aguardando o nosso Salvador. Pedimos uma bênção especial sobre cada pessoa e a sua família que assistiu esse estudo, que durante essa semana o Senhor continue conduzindo a vida de cada um de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Queridos, uma boa semana.